Jovem Studies acabou, o processo de application não deu certo. Eu fui efetivada no meu trabalho, mas eu perdi pessoas muito importantes da minha vida que eu não imaginava que fosse perder agora. Comecei a faculdade, infelizmente aqui no Brasil, que era algo que eu não queria. E essa nova etapa da minha vida, eu diria que eu tô num processo bem complicado em relação a tudo. Mas talvez eu consiga explicar isso melhor ao longo do vídeo enquanto eu atualizo vocês. O que está acontecendo enquanto eu finalizo o meu cabelo, já que ontem eu cortei ele. Não cortei ele curto como eu usava durante o meu ensino médio, mas eu cortei ele acima do meu peito, né? Seco. Tá um pouco mais curtinho, renovei as camadas dele. E aí eu vou ficar finalizando meu cabelo enquanto eu conto uma linha cronológica do que aconteceu durante esse quase um ano, sem postar vídeo, sem postar alguma coisa no Instagram. Por que que eu privei ele? Por que que não é mais Jovem Studies? Enfim, vamos lá, vamos começar. Para começo de conversa, eu senti que a minha vida começou a desandar lá para junho de 2024, ou seja, mais de um ano atrás. Já estamos no mês de julho de 2025. Eu tava naquele processo de tentar aceitar que meu processo de application não tinha dado certo, já que os resultados tinham saído em março e eu não tinha passado em nenhuma faculdade. Tava naquela dúvida se eu aplicava de novo ou se eu desistia e partia pro plano B, que era fazer faculdade aqui no Brasil, que era algo que eu não queria de forma alguma. E ficava nessa, né, o tempo todo. E nesse período, eu tava trabalhando como jovem aprendiz. De tarde, eu cuidava da minha sobrinha. Foi um período que vocês acompanharam junto comigo também. Nesse período, eu tinha uma rede de apoio muito boa, que era a minha avó, que na verdade me incentivou a muitas coisas. Ela me incentivou a aplicar pro programa de jovem aprendiz, que eu estava trabalhando na época. Ela me incentivou a participar do espetáculo da igreja para dançar depois de muitos anos sem dançar. Eu acho que fazia uns 4 anos que eu não dançava em espetáculo, assim. Eu só tava fazendo aulas de balé lá pelo período de 2023. Não sei se vocês lembram, que me acompanhavam no Instagram, que eu tinha voltado às aulas de balé, tentar me reacostumar com as sapatilhas de ponta e tudo. Mas eu não tinha me apresentado, porque na época eu tinha pegado problema de saúde, que era abscesso, né? Abscesso nas axilas. Infelizmente a minha família tem tendência a ter furúnculos nessas regiões. E eu tava tendo com bastante frequência nessa época, então por conta disso eu não consegui me apresentar em espetáculos. Eu só fiz as aulas de balé mesmo, e aí terminou o curso, que era de 6 meses a 1 ano, sem ter me apresentado em nada. Mas isso me deixou muito triste, porque eu queria muito me apresentar, eu queria muito sentir É um sentimento inexplicável, assim, quando você dança, quando você sente que você nasceu pra isso, sabe? Eu queria sentir de novo, de ver os aplausos, de ver a minha família, já que durante muito tempo, todas as apresentações que eu fazia, na época que eu era bailarina mesmo, minha família não pôde estar presente, então eu não tenho nenhum registro dessa época, eu só guardo aqui, sabe? E quando eu descobri que a minha família toda ia querer me assistir nesse espetáculo da igreja, que a minha igreja ia completar 60 anos, falei, poxa, por que não, né? Não sabia se eu tinha capacidade corporal ainda pra conseguir dar conta das rotinas que eu iria ter que me adaptar pra poder ter tempo pro ensaio, ter tempo pra cuidar da minha sobrinha, que querendo ou não, ela não tinha nem 1 ano de idade. E aí eu ficava pensando, cara, será que eu vou dar conta? Porque era uma rotina completamente diferente. Eu pensava, poxa, eu tinha muito medo. Então era um espetáculo gigantesco, né? Era 60 anos, então a gente fez 3 dias de comemorações. E nessas comemorações tinha as apresentações de dança e teatro. Então foi uma rotina intensa, mas que pra mim valeu super a pena. E todas as vezes que eu pensava em desistir, a minha avó tava lá. Quando eu precisava de um incentivo, tava querendo desistir do meu trabalho de jovem aprendiz, porque eu achava que eu não ia ser contratada, ela falava, poxa, não desiste e tal, você já chegou tão longe, confia no Senhor. Minha avó era cristã, então ela tinha uma fé assim, inabalável. Foi uma das mulheres com mais fé que eu já conheci em toda a minha vida, era minha avó. Até agora eu não tive nenhuma outra pessoa que conseguisse ter a fé inabalável que ela tinha. Eu já dando o spoiler do que aconteceu. Enfim, quando chegou na época de apresentar pro espetáculo, o espetáculo ia acontecer 27, 28 e 29 de julho de 2024. Ou era 26, 27, 28?
Era 26, 27, 28, gente. Desculpa. O mês de julho, ele foi dedicado para ensaios gerais. Então, a gente ensaiava com mais frequência. Antes, a gente ensaiava 2 vezes na semana. No mês que ia acontecer o espetáculo, a gente aumentou para 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Não, terça, quinta e sábado. Mas tinha algumas vezes que a gente tinha que ir na quarta e no domingo de manhã também. Aí, era muito mais intenso, né? Porque eu tava de férias. Então, dava pra ir de manhã e de noite ensaiar. E aí eu lembro que chegou a semana do dia 15, né? Domingo tinha sido aniversário da minha mãe, dia 14 de julho. Na quarta-feira, a minha avó, ela ia fazer uma cirurgia. E aí aquela correria, né? Enquanto eu tava tentando alinhar minha rotina, já que eu não tinha mais a minha rede de apoio, que era minha avó, o meu tio, ele entrou de férias, então ele ficava comigo junto com a neném e a minha família ficava se revezando pra ficar lá com a minha avó, pra ela não ficar sozinha. Aí quando foi na segunda-feira, eu tinha feito uma chamada de vídeo com a minha avó. Foi uma chamada de vídeo normal, assim, mas eu já tava sentindo uma coisa estranha, sabe? Eu lembro que eu fui dormir, eu fui trabalhar e... na terça-feira já, né? Eu fui trabalhar. Quando foi terça-feira era dia de ensaio, então eu tava me arrumando pra ensaiar e fui pro ensaio. Nessa eu já sabia que entre 6 horas até 8 da noite ia começar a cirurgia da minha avó. Eu lembro que nessa terça-feira mesmo, antes de eu ir pro ensaio, eu tinha feito uma chamada de vídeo com ela. E nessa chamada de vídeo, a última coisa que ela me falou foi que ela ia voltar, né? Eu tava falando, poxa, avó, tô com saudade da senhora. Já fazia uma semana que eu não via ela pessoalmente, né? Aí eu falava, poxa, avó, tô com saudade da senhora. Eu espero muito que a senhora volte. Porque a priori, a organização seria a seguinte: ela ia fazer a cirurgia na terça de noite e ia ficar só até quarta-feira à tarde no hospital. Então, na quarta-feira ainda, ela iria voltar pra casa pra ficar no processo de recuperação em casa mesmo. E ela falando que tava muito otimista, que ela estava tranquila, que tava tudo nas mãos de Deus e que também sentia minha falta e que ela ia voltar. Aí, nessa hora, senti aquela coisa estranha de novo, né? Mas não foquei naquilo e fui pro ensaio. Nessa que eu fui pro ensaio, eu lembro que durante o intervalo do ensaio, eu tava recebendo mensagens no WhatsApp falando pra eu voltar pra casa. Aí eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu, né? Tá acontecendo. Nessa eu abri o grupo da minha célula e lá a minha líder de célula, ela tava falando pros integrantes, né, começarem a enviar orações pra mim e pra minha irmã, porque teve complicações na cirurgia da minha avó. Nisso, gente, o meu coração foi a mil, foi a mil, foi a mil. E as integrantes da dança receberam isso, né? Aí elas perguntaram, poxa, o que foi? Recebeu uma notícia ruim, não foi? Eu falei, sim, a minha... teve complicação na cirurgia da minha avó, tal. Só que, gente, essa mensagem que eu tinha lido, né, foi então de umas 6 horas que enviaram essa mensagem. Já era 8 horas da noite quando eu fui olhar, né? E tava, tipo, na primeira mensagem que eu li. Então eu não rodei as outras mensagens pra ver os updates, né? Eu fui ver depois. Aí quando eu fui rolando o grupo, apareceu uma mensagem. Gente, orem muito pela Giovana e pela Thaís, que é minha irmã, né? A avó delas faleceu. Nessa, meu Deus, eu entrei em choque. Falei, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Eu comecei a chorar descontroladamente no meio do ensaio, porque eu só tinha pegado o celular pra ver por que a minha irmã estava me ligando descontroladamente. Eu tava tentando ser forte, mas eu sabia que eu não ia ser, né? E eu estou tentando não chorar nesse vídeo. Beleza, eu tive que contar pra minha líder de dança, né, que eu tinha que voltar pra casa, todo mundo ficou sabendo do ocorrido, mas todos preocupados porque, querendo ou não, eu só tinha entrado naquele espetáculo por causa da minha avó. Saber que ela não ia mais me ver dançando me deixou totalmente desmotivada a dançar, sabe? Tanto que eu lembro que durante o meu choro, assim, durante o ensaio, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho um porquê mais continuar aqui, que a pessoa que mais me motivava a vir aqui dançar era minha avó, e ela não vai me ver. Ai, gente, tô tentando chorar. Beleza, né? Me deram todo o suporte pra voltar pra casa, né? Me ofereceram carona, pegaram as minhas coisas e tudo. E foi só um chororô, né? Dali, gente, eu não tava mais conseguindo dormir. Eu lembro que eu recebi diversas mensagens, inclusive da minha líder de dança, pedindo pra eu continuar, porque todo mundo ali sabia que eu só tava ali por causa da minha avó, sabe? E ela ter falecido me quebrou meus pés, assim. Eu não conseguia mais dançar. Eu tô tentando não chorar nesse vídeo, gente. Desculpa se eu chorar, acabar chorando. Muita gente me mandou mensagem, né, da dança, pedindo pra eu continuar. Depois de muito pensar, né, já que quarta-feira, quinta, teve ensaio, falei, não, eu vou, né, eu vou continuar na dança pela minha avó. Eu vou continuar pela minha dança. Aí eu lembro que eu fui sábado, eu fui muito acolhida no ensaio de sábado, já que todas essas pessoas sabiam do ocorrido, né? Recebi abraço, eu ganhei um pão de queijo.
Eu ganhei muito carinho, assim, pela equipe da dança. E aí passou-se os dias, eu me apresentei. Eu daria meio que para pensar que a minha avó meio que assistiu o meu espetáculo, sim. Talvez não da forma como eu gostaria, mas ela assistiu. E eu sei que ela tá muito orgulhosa de mim lá em cima. Mas até hoje isso dói muito em mim, a partida dela, sabe? Não é à toa que isso me desconfigurou inteira. Beleza, né? Passou-se o tempo. E aí começamos o ano de 2025. Eu sei que o meu final do ano, pelo que eu me lembro, né? Meu final do ano não foi nada agradável, assim. Foi o primeiro ano novo que a gente percebeu que a gente teria que deixar 2024 a minha avó, porque a minha avó não estaria em 2025 conosco. Começamos o mês de janeiro tentando ser otimistas, né? Só que aconteceu outra tragédia na vida da minha família. Infelizmente, no dia 28 de janeiro, eu perdi o meu pai. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Ao mesmo tempo, hoje, eu entendo aquela história de que você não sabe o dia de amanhã e sabe como realmente as pessoas estão se sentindo. Eu não esperava que isso fosse acontecer, eu tava no trabalho. Em resumo, eu perdi duas pessoas importantes da minha vida, minha avó e meu pai. Apesar do meu pai, ele não ter convivido mais comigo, né? A gente tava sentindo uma aproximação bacana, sabe? De manter um relacionamento saudável entre pai e filha, que a gente não tinha antes. E eu acredito que seja por isso que eu precisei dar essa pausa na internet, mesmo que fosse pouca, porque eu não era frequente, né? Acho que vai demorar muito pra eu ver isso como um trabalho ou algo que eu queira levar pra minha vida. Então, eu quero primeiro explorar, né? Quero ver isso aqui não como algo sério. Quero ver isso como uma diversão, não como algo de crescimento. E é por isso que eu sumi. Eu sumi por conta de ter perdido pessoas importantes da minha vida. Eu lasquei a minha saúde mental. Ela já estava lascada com o fato de eu não ter conseguido o que eu queria, que era fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa, de poder explorar outros lugares do mundo, de adquirir experiências e aprendizados que eu saberia que eu não iria ter se eu estudasse aqui, mas isso não aconteceu. Só que eu não ia ficar parada, né? Então, né, quando eu recebi a proposta, né, da contratação, eles falaram que o pré-requisito era eu estar cursando ensino superior. Então, eu, de qualquer forma, eu teria que cursar a faculdade, né, se eu quisesse aquela vaga. Quando foi em janeiro, na verdade, janeiro não, né? Foi em dezembro. Quando foi em dezembro, abriu as inscrições para a faculdade, que é, na verdade, a faculdade que eu cursei meu ensino médio. Onde eu cursei meu ensino médio, à noite virou faculdade. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Eu já conheço a estrutura, eu já conheço os professores, provavelmente a metodologia é a mesma que eles utilizam no ensino médio técnico, com foco em projeto. E aí achei que era uma boa, né? Cursar a faculdade lá. Eu lembro que o meu sonho era cursar engenharia mecânica. E eu lembro que eu apliquei pela primeira vez pra mecânica. Só que aí, de última hora, eu decidi mudar pra computação, né? Decidi mudar pra computação. E aí, hoje, eu estou cursando computação. Eu passei, né? Porque pra entrar lá na faculdade eu tinha que fazer uma redação, meio que um processo seletivo, digamos assim. E aí eu passei, né? Passei e estou indo para o meu segundo período agora, segunda-feira. Eu estava de férias da faculdade, passou já o primeiro período. Estou indo para o segundo período agora na segunda-feira. Eu quero muito gravar um vídeo, na verdade acho que eu vou começar a gravar esse vídeo agora, sobre o meu primeiro período da faculdade, né? Como foi a minha adaptação, o que eu estou fazendo lá. Gostaria muito de trazer esse quadro, que vai acontecer a cada 6 meses, obviamente, né? Sobre os períodos da faculdade de engenharia da computação, que, convenhamos, é muito diferente. Eu achei, na verdade, muito diferente. Foi totalmente diferente do que eu esperava, na verdade, de uma faculdade de engenharia. E eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês. Então, é isso, gente. Esse vídeo não teve uma ordem cronológica, porque foi um vídeo sem roteiro. Foi só mesmo pra falar pra vocês sobre os updates da minha vida, por que Jovem Studies acabou. Na verdade, eu nem comentei, né, o resumo do porquê que Jovem Studies acabou. Mas pra falar pra vocês, Jovem Studies acabou porque eu sentia que o Studigram não era mais resumido a mim, sabe? Studigram se foca muito em estudos, né? E eu sentia que tava mais pra um lifestyle e tudo. Oi, Apolo! Oi, amor da mamãe! Como você tá, amor da mamãe? Como é que você está? Como é que você está? Tá, amor da mamãe? Como é que você tá, amor da mamãe?
Gente, meu cachorro tá muito dengoso, meu Deus do céu. Enfim, gente, Jovem Studies acabou porque eu sentia que não era só um estudo de grã, sabe? Eu tava falando mais sobre daily, mais da minha vida. E aí eu troquei Jovem Studies por Jovem Catunda. O que foi, Apolo? Oxi! Enfim, gente, é isso. Eu troquei o Jovem Studies por Jovem Catunda, mas eu guardei o user, né? Então, é isso. Jovem Studies ainda continua sendo a Jove, né? Só que agora é Jove Catunda. E é isso. Eu não tô tão ativa lá, eu tive que privar o meu Instagram. Prefiro deixar em off essa parte aí, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu 36 minutos. E eu espero poder voltar pro YouTube, pro Instagram em breve. E trazer mais conteúdos pra vocês. Eu sei que foi um vídeo meio maçante de ouvir. Eu vou tentar dar o máximo de cortes possíveis. Mas foi necessário eu abrir o meu coração pra vocês. Falar pra vocês o que estava acontecendo. Porque eu sei que tem pessoas aqui que se importam comigo. E eu sinto a necessidade de dar essa justificativa pra vocês. Por que eu sumi, né? Mesmo vocês me dando tanto apoio. Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.